Eu sou o Rafael, psicólogo, e saber que você não pode fazer mais algumas coisas é libertador. Hoje a reflexão é sobre Kafka Ribino, tem spoiler da primeira temporada de Kaiju número 8. Vamos lá. Kafka é uma referência. Em 1915, Franz Kafka publicou um livro chamado A Metamorfose. Resumindo a história, é um livro que conta a jornada de um homem que se transforma em um monstro. É por isso que Kafka de Kaiju 8 é uma boa opção para um personagem que pode se transformar em um monstro. Embora se transformar em um monstro não seja algo necessariamente positivo, Kafka passa por uma metamorfose de desenvolvimento do personagem, tornando-se mais esperançoso e determinado à medida que a história vai avançando. O mundo de Kaiju número 8 se passa numa época similar à nossa. A diferença é que eles têm que lidar diariamente ou frequentemente com kaijus, seres meio répteis gigantescos. E a humanidade precisa lidar com eles com frequência, criando equipes justamente para lidar com esses seres que acabam tirando muitas vidas e trazendo problemas para a humanidade. E o Kafka, o personagem principal, nutre um grande desejo, um grande objetivo de entrar para essa equipe. E esse desejo de entrar para essa equipe é marcado por decepções. Desde criança, Kafka sonhava em ingressar em uma divisão oficial da Força de Defesa para derrotar o máximo de kaijus possíveis. Depois de ele ver a dor e a destruição que eles causaram, ele desenvolveu uma forte determinação que fez ele fazer uma promessa com sua amiga Mina Ashiro. Os dois fizeram a promessa de entrar para as forças e se tornarem fortes para enfrentar os kaijus. O Kafka se esforçou e realmente acreditava que iria conseguir isso. Só que por mais que ele se esforçava, o Kafka reprovava nos exames, apesar de ter feito o teste por diversas vezes. Quem nunca, né, que falhou em diversas vezes em alguma coisa? Alguma coisa que você queria fazer, só que você falhou tantas vezes que você meio que desistiu, mudou a rota. Essas reprovações fizeram Kafka jamais conseguir entrar para a equipe principal. E então, ele ficou responsável pelo grupo de limpeza dos kaiju. Uma função bem complexa. Imagina você ter que limpar kaijus do tamanho, sei lá, de um quarteirão inteiro. Não é uma coisa fácil, mas o Kafka aos poucos foi se adaptando e aceitando aquela situação. Aceitando pela metade. Porque todos os dias meio que ele ficava questionando, refletindo como ele não conseguia alcançar o que ele queria. A cena clássica é quando ele desliga a TV e percebe que está naquele quarto com um cigarro na boca, olhando seu reflexo na televisão. Ele aceitava, mas visivelmente ele estava desapontado com o que tinha acontecido com ele. E um ponto interessante em Kaiju, que difere dos outros animes, é que o personagem principal é mais velho. Ele tem 32 anos, a minha idade. Então eu entendo ele. Essa é uma configuração incrível para a sua personalidade, já que é tão diferente de como a maioria dos outros protagonistas shonens são retratados, já que geralmente passam por um treinamento extenuante ou nascem com dons, tornando sua ascensão ao poder mais fácil ou mais plausível. O Kafka é o contrário. Ele tentou muito, viu que não tinha talento e nunca conseguia. Imagina o Naruto chegando aos 32 anos sendo um genin. Seria mais ou menos a comparação. Então, por mais que ele estava num processo de aceitação, ele estava desapontado, porque ele esperava uma coisa e tinha outra. Essa dinâmica está no cerne do que o neurocientista Carl Friston chama de princípio da energia livre. O cérebro trabalha constantemente para minimizar a lacuna entre o que você espera e o que vivencia. Essa lacuna, o que os neurocientistas chamam de erro de previsão, é o que determina a intensidade com que nos sentimos surpresos, satisfeitos ou decepcionados. Portanto, como você se sente em um momento, não depende apenas do que acontece. Trata-se do que você pensou que aconteceria e do quão firmemente você se agarrou a essa expectativa. O Kafka, ele não queria trabalhar com a limpeza dos kaijus e isso tornava sua experiência ainda mais dolorosa. Hoje sabemos que a expectativa por si só pode desencadear a liberação de opioides endógenos e aumentar a dopamina nas vias de recompensa. Em um estudo surpreendente, pacientes com Parkinson que acreditavam estar recebendo tratamento com dopamina apresentaram aumento na liberação de dopamina, apesar de receberem um placebo. Nesse caso, e também acontece com você em alguns momentos, a mente não influenciou apenas o corpo, mas ela reescreveu a química da experiência. O Kafka, naquela situação, dificilmente conseguiria ficar totalmente contente. Ele até conseguiria, mas ele teria que literalmente aceitar a situação, o que não necessariamente seria ruim, enquanto ainda conseguiria ter uma pequena fé de que um dia poderia alcançar seu sonhado objetivo. Os pesquisadores Carsten Vrosch e Gregory Miller mostraram que desistir na hora certa pode trazer benefícios de saúde mental e física. Por exemplo, pessoas que desistiram de metas inatingíveis podem possuir menos estresse, menos depressão e melhor sistema imunológico. Ou seja, desistir de situações improváveis pode trazer várias consequências positivas. Eu incentivando vocês a desistir, né? Que vídeo motivacional. Vivemos às vezes numa realidade em que desistir de algo é sempre considerado algo negativo, mas não é assim. Então Kafka tem minha idade, é um cara normal, que queria fazer muita coisa, mas não conseguiu a vida que ele queria. Naoya
Matsumoto revelou que a idade de Kafka foi inspirada em suas experiências pessoais. Matsumoto compartilhou que Kafka é um reflexo dos desafios que ele enfrentou enquanto perseguia seus sonhos, com o objetivo de transmitir as lutas e a perseverança da vida adulta por meio do personagem. É por isso que muita gente na idade parecida com a do Kafka tem uma grande chance de se identificar com algo dele. Não é muito difícil chegarmos a uma certa idade e percebemos que não conseguimos fazer tudo o que queríamos. Ainda mais na nossa realidade, onde é cultivado o que a gente alcança na vida. A expectativa de fora faz a gente se comparar muito e exigir muito de nós mesmos, às vezes até de forma infinita. Estudos também descobriram que a comparação excessiva pode levar a sentimentos de ansiedade e depressão e pode ter um impacto notável em nossa autoestima. Estes têm efeitos compostos à medida que avançamos pela vida. E o Kafka entra com um agravante. Como eu falei, ele trabalha no grupo de limpeza e ele vê todo dia pessoas que trabalham onde ele queria estar. E ele vê essas pessoas sendo admiradas pelas outras. Como ele cita, ninguém está torcendo pela gente e ninguém aparece para agradecer ao nosso trabalho. Um ponto que chama a atenção é a motivação do Kafka no trabalho em si, no esforço que ele possui, mesmo não sendo o trabalho que ele realmente queria ter. Kafka, em um momento, está deitado na cama enquanto começa a questionar se o que ele já tem já não é o suficiente. Kafka é questionado pelo Ishikawa sobre o motivo da desistência de entrar para as forças especiais. E o Kafka cita que tem gente que é melhor que ele. E ele cita a própria idade, já está velho, e o tempo já passou. Como eu falei, ele tinha uma postura de aceitação, e isso pode ajudar muita gente em algumas situações, principalmente em momentos onde não se pode fazer mais nada. Kafka, de alguma maneira, tentava encontrar o lado positivo na realidade que ele tinha. Kafka é do tipo que sempre reclama, mas nunca recusa. E ver o lado bom das coisas é algo difícil para qualquer pessoa, porque o nosso cérebro não trabalha dessa forma. Estudos neurocientíficos revelaram que memórias emocionais, especialmente as negativas, ativam regiões cerebrais específicas com mais intensidade do que memórias neutras ou positivas. A amígdala, estrutura envolvida no processamento de medo e ameaça, desempenha um papel central na modulação da força da consolidação da memória. Ela atua em conjunto com o hipocampo, que organiza as memórias, e o córtex pré-frontal, que interpreta e contextualiza as experiências emocionais. Quando os indivíduos se deparam com situações ameaçadoras ou traumáticas, essa tríade de estruturas cerebrais atua de forma robusta, garantindo que a memória seja codificada e facilmente recuperada. As palavras do Ishikawa, que estava tentando entrar para a força especial, meio que motivam Kafka, motivam ele a tentar novamente. Em um dia, os dois estavam trabalhando, limpando e fazendo o trabalho. Os dois acabam tendo que enfrentar um kaiju, e mesmo sem experiência alguma, o Kafka acaba conseguindo salvar o Ishikawa. E quando os dois vão ao hospital, Kafka é infectado por um kaiju e se transforma em uma espécie de kaiju humanoide. Esse é o grande impulso para ele continuar seu sonho. Sabe quando você desiste de alguma coisa, aí acontece alguma coisa que te deixa com esperança de você alcançar aquilo, e em vez daquilo te deixar bem, te deixa mal, porque agora você tem que lutar de novo? No caso do Kafka, acontece o contrário. O Kafka se tornou aquilo que ele mais odiava na vida, um kaiju. Por sorte, os sentidos dele não se alteraram, o que significa que ele continua pensando igual antes. Interessante porque a primeira pessoa que ele salva nessa forma humanoide faz ele se lembrar do tanto que era importante esse objetivo de ajudar as pessoas. Ele decide então finalmente fazer o teste mais uma vez, motivado pelo Ishikawa, e lá ele percebe o tanto que tem pessoas melhores do que ele e muito mais jovens. Próximo de desistir, ele consegue resistir. Kafka cita que perseguir um sonho é descobrir que tem alguém vencendo você na coisa que você mais importa. Forte essa frase, né? Todo objetivo que você vai ter alguém que já tá fazendo aquilo melhor do que você. Tal Yarkoni, da Universidade de Washington, pesquisador das respostas do cérebro humano às emoções, descobriu que, quando pessoas deprimidas olhavam para fotos de rostos medrosos, experimentam maior ativação da amígdala do que pessoas extrovertidas não deprimidas. Lembrando que a amígdala é a parte responsável pelo controle das emoções. E quando se vê em rostos sorridentes, no entanto, ocorre o efeito inverso, e os cérebros dos extrovertidos respondem com maior atividade do que o dos deprimidos. De novo, a positividade, o pensamento otimista não resolve tudo, mas algumas pessoas têm uma tendência maior a serem influenciadas mais por fatores negativos do que por fatores positivos. Isso torna essas pessoas mais vulneráveis a fatores como depressão e ansiedade. E o Kafka é uma pessoa que leva as coisas de uma maneira bem leve. Mesmo trabalhando na parte que ele não gostava, ele sempre fez isso com bom humor. Ele sempre tenta encontrar uma maneira de fazer aquela situação se tornar mais leve, mais tranquila. Estudos mostram que o humor serve como uma forma de reavaliação cognitiva de uma situação. A tendência de encontrar o engraçado em uma situação desafiadora a torna menos ameaçadora e mais administrável. O humor pode substituir o sentimento de preocupação ou terror que alguém pode experimentar, criando flexibilidade para resolver problemas. Ou seja, o Kafka, de alguma forma, estava usando uma estratégia para lidar com o medo, com a sensação ruim de não poder ter aquilo que ele queria. Kafka, agora como um kaiju, consegue salvar diversas vidas e finalmente promovido. Ele passa a ser soldado oficial da Força de Defesa. Mesmo assim, ele ainda estava bem longe da Minashiro, sua amiga do começo do vídeo. Mesmo assim, ele continua motivado e quer, de fato, corresponder à expectativa de todos. Depois de se tornar um kaiju e conseguir sentir que realmente estava indo de encontro ao seu objetivo, Kafka se torna
ainda mais confiante. A esperança, mais uma vez, acaba tendo um grande efeito. Ao identificar a esperança como um tipo de capital psicológico, os autores de um estudo de 2010 descobriram que indivíduos com alto nível de esperança demonstram melhores resultados atléticos, acadêmicos, ocupacionais e de saúde. Também existe uma série de estudos que mostram que a esperança pode melhorar o bem-estar de pessoas que têm diagnóstico de doenças graves. A esperança ajuda a gente a se adaptar. É como se fosse um amortecedor de experiências negativas. Esperança e bom humor estão interligados e são fortemente presentes no Kafka. Esperança e desistir. Eu falei as duas coisas. Esperança quando temos evidências do progresso e desistir quando o nosso objetivo é inatingível. Kafka primeiro precisa esconder que é um caju, ele consegue por um tempo, mas quando descobrem, ele passa mais uma vez por um questionamento. Será que as pessoas poderiam confiar realmente nele? O ponto é que agora Kafka quer apenas aproveitar esse momento. Ele está conseguindo fazer aquilo que ele sempre sonhou, mas por motivos físicos nunca tinha conseguido. Um personagem que mostrou aceitação, coisa que todos nós precisamos ter em algum momento da vida. Existe uma linha bem tênue entre continuar e desistir. E às vezes você precisa de fato soltar a corda. Às vezes você precisa puxar a corda e lutar. Às vezes soltar a corda. Às vezes, você precisa desistir daquele sonho que está tirando o seu sono, ou do relacionamento que não deixa você ficar em paz, ou da amizade que não te faz bem. Existem muitas coisas que o passo saudável é justamente desistir. Afinal, às vezes o seu grande objetivo só é possível quando você desistir de algo muito importante. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.